Vamos ficar em pé e vamos orar, então? Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, eu quero, ó Pai Santo, te agradecer por este dia. Pai, muito obrigado pela graça, pela misericórdia e pela bondade do Senhor. Muito obrigado por cada irmão, por cada igreja representada, ó Deus, por cada família, Senhor. Obrigado, Pai Santo, por tudo que fizemos hoje de manhã, ali na igreja do pastor Marcos, ó Deus, a eleição da convenção. Ó Deus, muito obrigado por essa convenção, Senhor, que nós fazemos parte. Abençoa cada irmão, a cada líder, Pai, que cada um possa mesmo, Pai, estar sendo direcionado pelo Senhor para fazer uma boa administração, Pai Santo. Fica, Pai querido, conosco. Em nome de Jesus, amém. Vamos declarar: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Eu quero chamar o pastor Luiz Carlos Gomes. Ele vai estar trazendo a palavra. Pai querido, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer tudo que foi feito até aqui, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós estamos aqui para te adorar. Pai querido, usa o teu servo tão precioso, abençoado, pastor Luiz Carlos Gomes. Que ele possa mesmo, Pai, trazer a palavra do Senhor e que nós possamos estar com nossos corações abertos e que teu Espírito Santo possa estar nos dando o entendimento da palavra, Senhor. Usa o teu servo em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor. Quero saudar a todos em nome de Jesus e que o Senhor Deus continue nos abençoando nesta noite. Hoje, irmãos, foi um dia de muitas atividades, mas foi um dia intenso de trabalhos, porque foi realizada a CBN, a eleição da nova diretoria da convenção e da ordem de pastores. Pastor Elcio foi eleito presidente da ordem de pastores, substituindo o pastor Wallace. E um dia muito carregado de atividades. Além disso, quando tudo se encerrou, eu tinha uma comissão com alguns candidatos para serem avaliados. Isso foi até quase às 5 horas da tarde. E se eu falhar aqui, o Tico e o Teco, é porque eu estou cansado, mas eu espero permanecer vivo, né? Além disso, irmãos, me alegra muito porque o presidente da ordem eleito hoje foi eu que o batizei lá em São Manuel, congregação da Igreja Batista Sião de Maringá, em 1991. A outra razão é que o pastor Alessandro é pastor na Cisana
E eu trabalhei por algum tempo lá. Pela graça de Deus, estamos aqui nesta noite. Louvado seja o Senhor. Quantos pastores nós temos no auditório? Fique em pé. Tem mais pastor do que gente. Muito bem. São poucos os... Pode sentar, pastores. Obrigado pela presença dos irmãos. Nem toda a ordenação tem um grupo tão grande assim de pastores, devido ao local, à distância, compromisso, etc. Então, os irmãos estão privilegiados. E eu ia dizendo, o pastor Alessandro, hoje, na Quisizana, quando eu conheci, falei, acho que esse é o rapaz que vai ficar por ele, vai dar certo. Acompanhei por algum tempo e depois chamei, conversei e disse, olha, assuma o trabalho, vou ficar responsável pelo irmão, mas o trabalho já é seu. Pode tomar as providências, ser pastor da igreja. E assim aconteceu. Uns 2 anos, 3 anos? 3 anos agora. Ele ficou à vontade, sem pressão alguma, para ser ordenado, o que vai acontecer esta noite, e vem trabalhando, fazendo um bom trabalho, e ele tem uma auxiliadora, a primeira dama de Quisizana, está aí, ela trabalha muito na igreja, ajuda muito o pastor ali, graças a Deus. Então, é uma noite festiva, louvado seja o Senhor. Também fiquei contente com a eleição das diretorias, porque ficou diversificado, com os componentes, tanto da presidência da ordem, como da convenção, os demais cargos. E eu fiquei lá no 3º vice-presidente, né? Acho que é isso, apenas para auxiliar. E contente, porque realmente eu não queria assumir presidente de convenção, nem de ordem, nem de nada. Esta é a verdade. Eu já dei minha contribuição, meu tempo, eu sou do século passado, né? Então, acho que está suficiente, mas aprove ainda permanecer no conselho, na atividade, e dar alguns palpites quando for necessário. Mas, tanto a convenção como a ordem ficaram em boas mãos e nós torcemos para que as coisas caminhem melhor do que tem caminhado até agora. Porque a tendência é sempre melhorar. Louvado seja o Senhor, né? Bem, irmãos, o culto, ele é voltado para a ordenação de pastores. Portanto, eu vou focar mais o ministério pastoral, embora tenha essa vertente, mas o que vou dizer serve para todos nós, a partir de mim mesmo. Amém? Vamos ficar em pé mais uma vez? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, o último capítulo desta carta pastoral. Capítulo 6, verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, e de que fizesse a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único, soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eternamente. Amém. Deus nos abençoe na leitura desta passagem. Pode se assentar, irmãos. Bem, irmãos, estamos diante de 2 ordenações.
Nesta passagem, nós temos algumas recomendações gerais de Paulo a Timóteo. Eu quero fazer uma breve introdução para caracterizarmos Timóteo, vermos quem foi Timóteo e depois ver algumas recomendações de Paulo a este jovem. O significado do nome de Timóteo é honrado por Deus. Começou bem. Quando alguém é honrado por Deus, significa que já vale a pena. E este é o significado. Ele era filho de uma mulher chamada Eunice, que se casara com um gentio, um grego. E Timóteo foi circuncidado por Paulo, dentro do sistema judeu, para poder fazer parte da equipe do próprio Paulo. Há uma informação no livro de Timóteo que ele foi educado na fé dos judeus pela sua avó Loide, alguém pronuncia Lloyd, e pela própria mãe Eunice, que era temente ao Senhor. Ele se converteu a Cristo Jesus pelo ministério do apóstolo Paulo. A Bíblia diz isso nos capítulos 14 de Atos, 1 Timóteo 1, verso 2. Segundo as melhores fontes, Timóteo deveria estar com 15 anos de idade, mais ou menos a ocasião em que me converti, embora fosse de uma família pertencente à Igreja Batista, mas foi com essa idade que eu me converti. E há uma pesquisa que circula pelo mundo que a criança, até a adolescência e na proximidade da juventude, é o período mais fácil dela se converter. Passada esta faixa, ela vai conhecer o mundo na sua imundícia e a conversão se torna um processo mais difícil. E, na verdade, alguns nunca se converterão, porque se entregam aos prazeres do mundo. De forma que esta é uma informação da literatura cristã que a igreja, nós pastores, precisamos priorizar a criança, o adolescente e especialmente o jovem, porque este é o tempo de uma conversão, diríamos assim, mais, entre aspas, facilitada. Esse é um ponto muito importante. Timóteo teria se convertido aos 15 anos através do ministério de Paulo. Lá pelos 20 anos, aproximadamente, somos informados que ele era um jovem e bom testemunho na igreja onde servia. E nessa ocasião, então, Paulo circuncidou e ele é considerado como filho espiritual do apóstolo Paulo. Por causa dos judeus, que exigia esse compromisso, naquela transição da lei para a graça, ele foi circuncidado e passa, então, a viajar com o Paulo e a aprender com o Paulo e a servir o apóstolo Paulo. Nós vamos encontrá-lo na igreja de Éfeso, de acordo com esse registro. Quando eu estava em viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas. Olha a incumbência que Paulo dá para esse jovem. É jovem, mas está autorizado pelo apóstolo a admoestar, a exortar, a corrigir certas pessoas. Com certeza, não eram boas correções, não eram boas pessoas, melhor dizendo. Havia problemas. E esse jovem tem um caráter firme, e Paulo percebe isto, investe nele, e faz esta recomendação tão extraordinária para este jovem. Isso lá em 1 Timóteo 1,3, 2 Timóteo 1,6. Paulo exorta Timóteo a necessidade também dele reavivar o dom de Deus que havia recebido pela imposição das mãos de Paulo. Há um texto paralelo que diz que ele recebeu a imposição de mãos do presbitério. É a mesma coisa, só que num lugar Paulo fala que foi dele, no outro do presbitério. Possivelmente, conjunto da obra, Timóteo foi separado para o ministério com a imposição de mãos. Essa é uma noção bem superficial, muito rasa sobre a vida deste moço. Mas a Bíblia também declara que Paulo
falou algumas coisas importantes sobre a vida de Timóteo, quanto ao seu caráter. Por exemplo, era um rapaz de fé sem fingimento. Um moço de fé e sem fingimento. Você conhece pessoas fingidas? É difícil de lidar com uma pessoa fingida. Você conhece pastor fingido? Pior ainda. São pessoas duplas. Você não sabe se ela está vindo ou está indo. E a mesma história tem 2, 3 versões de acordo com a conveniência. Paulo disse que Timóteo tinha uma fé não fingida. Qual é a lição? Não precisa explicação. A nossa fé precisa ser coerente, consciente, sem fingimento algum. Paulo diz também que Timóteo era um rapaz de caráter aprovado. Caráter, simplificando, são marcas. Marcas que está em nós, faz parte do nosso jeito de ser, do nosso jeito de vida. E Paulo diz, caráter aprovado. Não era um homem de caráter qualquer, mas de caráter aprovado. Todo mundo tem caráter. Só que pode ser bom ou mau caráter. Né? Quando você diz assim, e a gente diz isso, que aquela pessoa é sem caráter. A gente erra. Não, ela é mau caráter, mas ela tem caráter. Ela tem marcas ruins, tem sinais visíveis não recomendáveis. Não é o caso de Timóteo. E não deve ser o nosso caso também, principalmente se tratando de pastores. A ordem, quando chega a este ponto de ordenar alguém, já passou por uma seleção, por alguns exames, e a comissão aprova porque a pessoa preenche determinados pré-requisitos, e o propósito é que continue melhorando dia a dia para a glória de Deus. Paulo diz também que Timóteo era um jovem que sabia servir a Paulo como um pai. Ou seja, era aquele moço que o pastor podia contar com ele. Aquele varão que estava disposto a servir o seu pastor, a sua igreja e ao reino de Deus. Eu pastoreei uma igreja e nós marcamos um retiro de carnaval, mas era a mocidade que estava à frente. E eu ajudei, fretei o ônibus, a igreja pagou o ônibus, providenciamos cozinha, providenciamos tudo. E fomos para a fazenda, para o retiro. O presidente da mocidade, quando embarcamos, ele disse, pastor, o retiro é de jovens. Você entendeu, né? Eu tinha 36 anos para 37, o retiro é de jovens. O que dá vontade essa hora, irmãos? Vocês já sabem, né? Esse jovem sabia servir a Paulo, sabia servir à igreja de Éfeso, sabia servir ao Senhor. Essa é uma característica que vocês precisam se dedicar cada vez mais. Já estão servindo e precisam continuar servindo ao Senhor. Finalmente, Timóteo era meio chorão, meio emotivo, né? Mas faz parte, né? Quem não chora diante de Deus, quem não chora na tristeza, na alegria, e homem macho chora. Homem macho chora e não tem, a vida vai ensinar a gente a chorar em alguns momentos da nossa existência. Mas chorar não é feio. Chorar faz parte da nossa vida. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurado os que choram, é bíblico. Mas no texto que nós acabamos de ler, Paulo, vamos às recomendações agora. Tu, porém, ó homem de Deus. Que título extraordinário. Tu, porém, ó homem de Deus. Não é qualquer pessoa que recebeu esse título na Bíblia, não. Vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa. É um adjetivo que qualifica o caráter deste homem. Não era um jovem qualquer, mas era um jovem de Deus. Não era um homem qualquer, mas um homem de Deus.
Eu ouço dizer, vejo na internet, vejo na TV, ouço nas igrejas que os homens estão em declínio, pelo mundo afora. Os homens estão deixando de ser homens. Mas você precisa ser homem de Deus. Isso é que pesa. Em se tratando principalmente de pastor e de homem da igreja, você precisa ser homem de Deus. Muitos homens já renunciaram à identidade de homem, jogaram fora sua masculinidade. Até alguns pastores não são mais homens. Mas Paulo olhava para Timóteo e disse: tu, ó homem de Deus. Permita que Deus olhe para você, olhe para mim, olhe para todos nós, e Deus possa dizer: homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus e até criança de Deus. É o propósito que Deus tem para nós, que sejamos pessoas de Deus. Imagine então esse título, homem de Deus. E Timóteo recebeu. Era assim que Paulo o via. Além de ser um homem de Deus, além de ser homem, era um homem de Deus. Que privilégio. Uma mulher de Deus, um jovem de Deus, um homem de Deus. Mas Paulo disse algumas coisas a Timóteo também. Você encontra aí no verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Quais coisas que eu tenho que fugir? Estou me lembrando de uma história, depois eu conto. Que eu tive que fugir. E fugi bonito, viu? A pergunta é, fugir do quê, irmãos? Paulo recomendou que Timóteo deveria fugir de algumas coisas. Pelo contexto, você tem muitas informações do que Timóteo deveria fugir. O verbo está no modo e ação contínua. Ou seja, um homem de Deus deve correr e fugir sempre de algumas coisas, principalmente do pecado. A gente precisa fugir do pecado. Precisamos fugir do ensino falso, das falsas doutrinas. O texto afirma, e o contexto, que homens enfatuados, isto é, homens vaidosos, pretensiosos, arrogantes, presunçosos, mas que nada entendem, porém gostam de contendas, de palavras, cheios de inveja, são difamadores, suspeitas, malignas, mentes pervertidas e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ó tu, homem de Deus, foge sempre destas coisas. Foge desse tipo de coisa e desse tipo de gente. Parece que Paulo está aqui presente conosco. Você já deu uma olhada no contexto evangélico hoje? No mundo ministerial, como está minado. E olha essa frase. Supondo que a piedade é fonte de lucro. Você sabe o que quer dizer isso? A pessoa se passa por um pastor piedoso, por alguém religioso, caracterizado como piedade, mas o que ele está visando? Lucro fácil dos incautos. E aí vale tudo. Eu ia trazer para vocês, mas eu me esqueci, mas eu posso contar. Eu estive em Israel em 2012, e eu e a esposa, eu ganhei a passagem da convenção, como prêmio, R$11.000, e comprei a passagem da Isis. Nós gastamos, na época, R$27.000 no pacote completo, viagem, presente, uma coisa e outra. E nós fomos do sul de Israel, todo o trajeto, até o norte de Israel, que é lá onde está recebendo bombas hoje. Israel recebe bomba de todo lado, né? Mas, principalmente lá na fronteira com o Líbano, vem muito foguete de lá. Nós tivemos toda aquela região. E lá está o Mar Vermelho. Eu entrei no Mar Vermelho, mergulhei e peguei uma pedra. É vermelho porque a pedra é vermelha, por isso o mar leva esse nome. Quando em contato com a água, a pedra fica vermelha. Eu peguei uma pedra, olha o meu sacrifício, pegar a pedra, trazer a pedra, ela deve pesar uns 200 gramas, 300 gramas. E eu tenho essa pedra no meu escritório. E ela está ali do meu lado. E você sabe o que significa uma pedra do Mar Vermelho na mesa de estudo do pastor? Você sabe o que isso significa, irmãos, no mundo espiritual?
Eu ia trazer para mostrar para vocês, mas o Tico falhou. Mas eu queria saber se você sabe o significado disso. Nada. Significado é nada. Vale tanto quanto nada. Mas eu sou capaz de dizer que se eu debulhar a pedra, muita gente vai comprar um grãozinho, porque é do Mar Vermelho, onde o povo atravessou. Outro dia tinha um sujeito vendendo água do Mar Vermelho, mas era tão idiota, ele disse, a água que Moisés bebeu. Como? Água do mar, Moisés bebeu? Do Mar Vermelho? Eu falei, isso na TV, irmãos. Entendeu? Fomos a uma fazenda onde diz existir o melhor óleo para a unção. E todo mundo comprou óleo. Eu estou olhando aquela situação. E alguém viu que eu não comprei, chegou para mim e disse, pastor, o senhor não vai comprar o óleo de Israel para ungir a igreja? Eu falei, não vou. Pastor, é uma oportunidade única. Então eu vou morrer aqui sem levar óleo? Não vou levar. Ah, pastor, o senhor não sabe como Deus faz. Irmãos, óleo é óleo. Seja de Israel, seja de oliva, seja do Brasil, seja do Paraguai, da China. Óleo é óleo. A questão não está no óleo, está no Espírito do Senhor. Mas o povo vai, né? Ganhei no Rio Jordão uma garrafinha, faz parte do pacote, a água do Rio Jordão. Lacrada, essa você pode trazer no avião. Cheguei no hotel, abri a pia, a garrafa e despejei tudo. Quem viu ficou escandalizado. Não vai beber, não vai levar? Não vou levar, para quê? Eu tenho água no Brasil. Mas você viu a campanha de um copinho de água do Jordão por R$120 em promoção aqui em Curitiba. A fila era infinita. De povo enganado que não lê a Bíblia para comprar água do Jordão. Primeiro, não é do Jordão, é desse riacho que passa embaixo, viu? Não se pode trazer água assim, né? Mas deixa para lá, né? Então, irmãos, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então, a pessoa se passa por religioso, se passa por profeta, por profetisa, por piedoso, por piedosa, mas ele está de olho mesmo na sua carteira. O fim principal é chegar no seu bolso. E Paulo disse, foge destas coisas, Timóteo. Foge. Você conhece um exemplo clássico na Bíblia de alguém que fugiu? José fugiu. E fugiu sempre, até que foi agarrado, mas fugiu outra vez. Pela misericórdia do Senhor, ele venceu. Foge destas coisas. Então, nós temos muitas coisas das quais nós devemos fugir. E Timóteo precisava fugir de todas estas questões que nós acabamos de mencionar. Foge, outro sim, disse Paulo a Timóteo também, das paixões da mocidade. Está lá em 2 Timóteo 2, 22, né? Foge das paixões da mocidade. E aí, num texto de 1 Coríntios 6, 18, Paulo retrata desse assunto, dizendo que outrora a igreja de Corinto vivia envolvida com todas essas coisas negativas. Mas, depois ele diz, agora, contudo, vós fostes lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Então, fuja destes pecados, ó homem de Deus. A igreja precisa fugir do pecado. Nós precisamos fugir do pecado. A família precisa fugir do pecado. Amém? Qual foi o verbo que eu usei? Fugir. Nas duas cartas de Timóteo, Paulo falou mais ou menos 50 vezes com Timóteo usando verbos específicos. Entre eles, o verbo fugir. Mas veja alguns deles. Participar, manter, transmitir, fortificar, ponderar, lembrar, recomendar, proceder, evitar, repelir, perseverar, conjurar, suportar, encarregar, combater, exortar, usar, escrever, proceder, expor, rejeitar.
ordenar, aplicar, meditar, continuar, honrar, prescrever, repetido, guardar, impor, trabalhar. Eu vou usar apenas 3, já usei um, só tem mais 2. O segundo verbo, ele disse, segue estas coisas. Olha o oposto. O verso diz, tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue. Segue o quê? Ele diz, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Amém? São 6 virtudes que Paulo recomendou a Timóteo nesta passagem, que ele precisava seguir. O horário está avançado, irmãos, e eu vou procurando resumir. Mas eu quero dar uma nota para cada palavra dessa, verbo deste. É um desafio, essa recomendação de Paulo a Timóteo. E é um desafio para mim, e é um desafio para todos os pastores aqui presentes, e é um desafio para os novatos. E é um desafio para toda a igreja. Ele diz, segue a justiça. A justiça aqui fala da justiça prática em nossos relacionamentos. Não é da justiça que nos justifica perante Deus. Fala da nossa honestidade para com Deus e para com o próximo. E Paulo diz a Timóteo, você precisa seguir a justiça. Segundo, segue a piedade. Fala do amor para com Deus em primeiro lugar e do serviço a Ele prestado com temor, ao mesmo tempo em que evitamos todo tipo de pecado. Isso é piedade. Ele diz, segue a fé. Isso quer dizer que o homem de Deus confia e vive na dependência de Deus. Ele sabe quem é Deus e confia na providência de Deus. Você quer um exemplo bíblico? Abraão. O que foi que ele disse a Isaac? Deus proverá. Isso é confiança. Paulo disse a Timóteo, segue a fé. Ele diz também, segue o amor, virtude indispensável para o pastor. Se você não tiver amor à igreja, a Deus em primeiro lugar e à igreja, se você não amar a igreja, você está no lugar errado, porque a igreja dá trabalho. Mas Paulo disse a Timóteo, segue o amor. Você precisa amar a igreja. Ouvi domingo passado que há alguns de nós gostam da multidão, mas não gosta de gente. Como é que explica isso? Há pastores que gostam da multidão, mas não gostam de gente. Ou seja, ele gosta do palco, do púlpito, mas não gosta de ter relacionamento com ninguém, não ser inquietado por ninguém. É aquele pastor que põe a luva até para batizar, para pregar, e ele sai pelos fundos, dá a volta, né? Já tem a segurança e tchauzinho. Ele gosta da multidão e o que a multidão produz para ele. Amar é outra história. Paulo disse a Timóteo, não dá, Timóteo, você precisa amar. É um contrassenso. Não deixa de ser verdade, tem dia que a gente dá vontade de dar uma surra em certas pessoas. Ou não é? Ou eu falei demais? Tem dia que o pastor passa algumas boas, mas nem por isso a gente tem que deixar de amar, a gente precisa amar. Paulo disse também a Timóteo que ele deveria ser constante, suporta os desafios, as provações e as circunstâncias boas e ruins. Eu conheci um pastor, passou por Curitiba, me identifiquei com ele, fazendo amizade. Ele estava no 15º ano de pastorado e havia passado por 16 igrejas. Sei seu nome, me lembro de sua fisionomia, 16 igrejas. Ele achava que era um sucesso. E quando ele deixou a 16ª igreja, ele estava indo para o Amazonas assumir um outro trabalho ainda dentro do pastorado de 15 anos. Como é que explica isso, irmãos? Passou por Beltrão, passou por Curitiba, passou pelo mundão.
Pastor, no primeiro ano, ele não consegue decorar nem o nome das irmãs. Agora, um ano em cada igreja, ou menos de um ano em cada igreja, onde ficou a constância, a perseverança? Estava difícil para esse pastor. Difícil, difícil. É preciso pôr os olhos de Jesus, autor e consumador da fé, que diz que eu sou o bom pastor. E eu tenho que me aproximar do bom pastor, porque além de bom pastor, ele é o sumo pastor, eu aprendo com ele, né? Paulo diz também a Timóteo que ele deveria ser manso. Outro adjetivo difícil, né? Ser manso, mansidão. É o contrário da violência. Mas nunca confunda mansidão com frouxidão. Tá? Você entendeu, né? Jesus era manso, e ele disse, eu sou manso e humilde. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas um belo dia, Jesus não estava tão manso. Aquele dia que ele pegou a correia e deu uma lição no pessoal. Por isso eu disse, tem dia que parece que a correia funciona. Embora a gente não possa fazer isso, mas dá vontade. Jesus não ficou na vontade, ele foi na prática. Mas foi pancada de amor. Ele bateu por amor. Você já apanhou por amor? Bom, deixa para lá. Vamos caminhar. Irmãos, eu quero caminhar para o fechamento. Paulo disse a Timóteo, combate, verso 12, combate o bom combate da fé. O pastorado é um combate. E essa palavra, o verbo combater aqui é tomado do exército romano. A guerra, combate o bom combate. O ministério não é um combate qualquer, é um bom combate. Razão pela qual você precisa aprender a combater e ser um bom combatente. Aliás, Paulo usa essa figura de linguagem como metáfora em várias situações. Ele diz, por exemplo, assim corro, assim me esmurro. São todos verbos do soldado, do ambiente do exército, que ele aplica para o ministério, mostrando que o desafio é constante e que nós precisamos lutar para vencer, precisamos combater. Por que ele diz isso, irmãos? Porque a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, isto é, não é contra as pessoas, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, você não está numa guerra qualquer, numa guerra comum, mas você, de fato, está numa guerra espiritual. Então, é preciso determinação para ser pastor. É preciso ter coragem. É preciso correr, é preciso combater, é preciso ser resiliente. É preciso enfrentar as circunstâncias com coragem e com determinação, porque o ministério não é para gente fraca, não é para gente que corre com facilidade do problema, não é para gente desanimada. Ministério não é para gente fraca, é para gente que tem coragem. Por isso, Paulo disse, eu não corro sem meta, eu não dou golpe desferindo no ar, eu não luto por lutar, vem a luta de boxe aí também emprestado. Eu reduzo o meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Por isso, o ministério é um desafio constante. Amém? Deus tenha misericórdia de nós. Eu abordei a ordenação ministerial com esse título, Regras Gerais. Mostrei aos irmãos quem é Timóteo, quem foi Timóteo, como Paulo valorizou a sua vida, o seu chamado, como ele deveria fugir do pecado, de tantas coisas, como ele deveria correr atrás de outras coisas, e como ele deveria combater o bom combate. Aos dois pastores desta noite, os irmãos terão que, na verdade, fugir de muitas coisas, terão que correr atrás de muitas coisas, terão que combater valentemente na vida cristã, e queira Deus que vocês sejam chamados até o fim, homens de Deus, para a glória do próprio Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela vida de Timóteo, te agradecemos pelo ministério de Paulo, te agradecemos pelos pastores aqui presentes,
Te agradecemos pelos candidatos que serão ordenados nesta noite. Que a palavra do Senhor Deus a Timóteo, pelo ministério de Paulo, seja a tua palavra às nossas vidas, a vida destes novos pastores, e que eles sejam consagrados e ungidos para a tua glória e para o teu louvor. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, a nossa adoração por esta oportunidade bendita, no nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Pastor Eustáquio, pode se assentar, irmãos. Muito obrigado pelo convite. Deus nos abençoe. Palavra abençoada, e é isso mesmo. Eu quero convidar o pastor Elcio. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Tenho uma honra muito grande hoje, em meu primeiro dia como presidente da ordem, participar desse momento de ordenação do pastor Alessandro e do pastor José Carlos. Temos convivido esse tempo com os amados irmãos, pastor José Carlos um pouco menos de tempo, o pastor Alessandro um pouquinho mais de tempo. O processo dele deu início lá em Cornélio Procópio, isso, né? Cianorte. Cornélio Procópio foi a primeira reunião ali, já as primeiras sindicâncias, e de lá para cá ele vem andando conosco, e foi candidato a ser o primeiro candidato, ele queria ser o primeiro a ser sabatinado na igreja, você acredita isso? Foi, né? Surgiram a proposta lá, ó, vamos fazer a sabatina na igreja, ele falou, estou dentro. Tem coragem, enfrentar todo mundo assim. Mas que bom, queridos, nós estamos aqui nessa noite para cumprirmos esse protocolo. Eu gostaria de convidar o pastor Benê, que vai ser secretário ad hoc nessa noite. Pastor Benê, por favor. Pode se assentar aqui, pastor. Acho que o senhor vai precisar das suas anotações lá. Do teu bloquinho de nota. Glória a Deus. Pastor Benê já está aqui, então eu peço uma proposta, é uma assembleia de ordenação, então eu peço uma proposta, quem propõe? Apoio? Amém, glória a Deus. Eu gostaria de convidar todos os pastores presentes a se fazerem presente aqui comigo no púlpito, por favor, todos os pastores que aqui estão. Amém, pastor Luiz, pode voltar também, pastor Luiz. Vamos pedir para que retire o púlpito aqui, fazendo um favor. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar também pastor Alessandro e a esposa e a filha, pastor José Carlos, a esposa, podem vir juntos, pastor José Carlos e a esposa. Eu falei que um dia eu vou ter um terno daquele ali, ó. Vocês viram? Amém, glória a Deus. Pode subir aqui, pastor. Pastor Alessandro, é uma alegria muito grande recebê-lo em nosso meio como pastor, sabendo que o desafio é grande, mas contem conosco, todos nós aqui. Eu tenho aprendido isso ao longo da minha caminhada, que nós temos bons amigos, mas a gente precisa fazer esse relacionamento de amizade. Pastor José Carlos, não tem um conselho para o senhor, né? Eu deveria estar pedindo conselho para ele. Mas, pastor, contem também conosco. Contem com a Ordem de Pastores, com a Ormiban, contem com os nossos amigos aí, decanos. Pastor Luiz aí é um decano, nosso decano.
sabendo que vocês fazem parte agora dessa família, eu gostaria de convidar vocês a ficarem de joelhos. Nós vamos orar por vocês, recebendo vocês nesse momento. Pedir que os pastores, as irmãs, as esposas de pastor que estão aqui, podem vir também abraçar as irmãs junto aqui com a Raquel. E nós vamos ter 3 palavras de oração. Gostaria de convidar aqui o pastor Wallace para fazer a primeira palavra de oração. Depois a Raquel, depois eu também estarei orando por vocês, em nome do Senhor Jesus. Pastor Wallace, hoje eu estou sucedendo ele, até agora há pouco à tarde ele era o presidente, então eu estou sucedendo ele, e vai ser uma honra nesse momento orar com todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, Senhor Deus, nesse momento solene, Senhor Deus, também profético. Cremos a Deus que o Senhor preparou esse dia, o Senhor nos ajudou a chegar até aqui, com certeza na vida desses pastores, assim como o pastor Alessandro, o pastor José Carlos, em toda a sua trajetória. Nós, como ordem, como convenção, nos abençoamos a vida deles, como colegas de ministério, como amigos, Senhor Deus, nós desejamos, Senhor Deus, que a vida deles seja próspera, que o rebanho que o Senhor tem confiado na mão desses pastores também sejam grandemente abençoados, orientados. Dá sabedoria a esses homens, discernimento, assim como ouvimos nessa noite, Senhor Deus, que o apóstolo Paulo, Senhor Deus, dá uma série de conselhos e orientações, que o Teu Espírito Santo também possa nos ajudar nessa caminhada, e também a esses pastores que estão aqui, com discernimento, Senhor Deus. Livra, Senhor Deus, os filhos desses pastores, as suas famílias, Senhor Deus, de toda injustiça, de tudo aquilo, Senhor Deus, que envolve a maldade, seja anulada, Senhor Deus, e que os Teus filhos sejam guardados pelo Senhor e toda a sua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, por poder finalizar, Senhor Deus, esse dia assim, Senhor Deus, orando pelos meus colegas e amigos de ministério. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós queremos concordar, Pai, com todo o mover do Espírito de Deus sobre a vida desses casais, os quais, Pai, diligentemente têm dito sim, têm dito, Papai, que estão à disposição do Senhor. Queremos, ó Deus, orar especificamente, declarando sobre as esposas, os filhos, que o Senhor redobre o ânimo, força, graça, Pai, pois sabemos, ó Deus, da importância que eles são como filhos, que elas são como auxiliadoras, ajudadoras, que o Senhor a cada manhã revigore, reanime, ó Deus, traga uma porção específica a cada dia, para que suas amadas, junto das suas famílias, sejam realmente, Pai, alicerce, sejam um apoio que os Teus servos precisam. E acima de tudo, Papai, que elas também sintam-se apoiadas pelos seus esposos, como servos, como homens de Deus que são, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós concordamos com as orações dos Teus filhos, ó Pai, e nós profetizamos, ó Deus, sobre a vida do pastor Alessandro, sobre a vida da sua esposa, ó Deus, o ministério Profinco. Deus, que a graça, a misericórdia do Senhor seja estendida sobre ele. Deus, que nesse tempo o Senhor abra-lhe as portas, dê a ele sabedoria, condução, diligência, ó Deus, nas suas palavras. Ó Deus, que o Senhor faça, Senhor, ó Deus, o rebanho crescer, ó Deus, a partir do pastoreio do Teu Filho, Pai. Ó Deus, e que cada dia, Senhor, o Senhor possa se revelar a ele, ó Deus, como um Deus que fala ao seu coração, ó Deus, abundantemente, Pai. Deus, nós recebemos, ó Deus, o pastor José Carlos, Deus, e nós ministramos sobre a vida dele, sobre a sua família, Pai, da mesma sorte de bênção, ó Deus, que a provisão do Teu Espírito Santo, Deus, que todos os dias, ó Deus, não lhe falte fôlego para louvar o Teu nome,
ó Deus, que a palavra do Senhor flua através do seu coração, através da música, através da pregação, ó Deus, na vida daqueles que estão perto dele, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Assim oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem ficar em pé. Aleluia, Jesus. Amém. Agora nós temos as homenagens, então. A igreja tem uma homenagem para fazer aos pastores. Pastor Eustáquio. Simone e Newton também tem uma lembrancinha a entregar aos pastores. Para nós é um privilégio estar aqui, né, nessa caminhada. Não é fácil, mas com Deus sabemos que tudo é possível. E o meu coração é só gratidão. Porque quando eu estava sem um caminho, o pastor, juntamente com a pastora, me resgataram. Eu só tenho a agradecer a vocês. Que Deus abençoe a nova caminhada. Eu amo vocês. Esse é um presente da Igreja Batista Nacional do Quisizana. Deus abençoe. E você também ganha. Amém. A Ormiban também tem uma lembrança para os pastores. Pastor Luiz Carlos. Pastor Alessandro, muito contente por me substituir da igreja. E a Bíblia diz, não é que a parte do livro desta lei. Esse é o teu cajado, é a tua espada, é o teu alimento, é tudo que você precisa. Deus te abençoe. Pastor José Carlos, Jesus falou aí fazer discípulos. Na live fica sem áudio. Oi? Assim o microfone fica sem áudio. Que a Igreja Fiel Discipuladora, que é um projeto da nossa convenção nacional, e então nós intencionalmente estamos entregando a você, também ao pastor. Leiam, vejam os estudos, e enquanto assim o Senhor permitir, que o Senhor continue fazendo discípulos. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Essa Bíblia é proposital. Tá? É proposital. Pastora Raquel. Em nome da ANEM, Associação de Esposa de Ministros da nossa Batista, né, Nacional da CBN, Ormiban, nós queremos dizer, queridas Franciele, Elisa, contem conosco. Como ANEM, nós temos nos fortalecido, realmente lembrado que temos um ombro, muitos ombros, na verdade, para nos apoiarmos. Essa caminhada de vocês é muito preciosa e nós podemos contar umas com as outras. Eu costumo dizer, contem comigo, eu conto contigo, Franciele,
Elisa, sejam muito bem-vindas. Que o Senhor continue fortalecendo, animando e dando muitos frutos nessa caminhada de vocês. Eu quero dizer a vocês que eu estou nessa jornada há 53 anos. Então, são muitas experiências, muitas bênçãos que o Senhor já nos deu juntos. E em todos os momentos de compartilhamento, de lutas, de vitórias, a maior vitória é estar sempre um apoiando o outro, chorando a mesma dor, sorrindo as mesmas vitórias e deixando Cristo tomar conta das nossas vidas, dos nossos filhos, de todas as situações. Passamos por dificuldades, muitas, mas são mais as bênçãos do que as dificuldades, porque elas passam e nós conseguimos vencer. Por isso estamos aqui hoje de braços abertos, recebendo vocês em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Eu declaro encerrada essa sessão, mas agora eu gostaria que você ficasse em pé e você estendesse a sua mão para cá, orassem pelo pastor Alessandro, pelo pastor José Carlos e por esse time de pastores que está aqui. Nós carecemos da sua oração. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Foi muito joia, muito bom. Agradeço a Deus a palavra, pastor Luiz. É um exemplo para mim de homem íntegro. E todos os pastores aqui, o pastor Elcio, muito bom. O Alessandro, né? O Alessandro, nós fizemos o exame dele, conversando com ele, como é gostoso conversar com o Alessandro, a esposa. Saí de lá assim, maravilhado da casa do pastor Benedito, quando nós fizemos lá a sindicância com vocês. Que Deus continue abençoando. Pai, eu quero, em nome de Jesus, te agradecer, porque o Senhor é um Deus bom, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta igreja Batista Nacional de Novo Mundo. Os irmãos que o Senhor tem mandado para cá, os pastores que estão aqui. Obrigado, Senhor, pelos meus colegas da convenção. Pastor Wallace, Pai, que sempre foi um grande amigo. Ó Deus, sempre que eu precisava, ligava e ele sempre estava disposto a dar uma palavra. E todos os outros, Pai. Obrigado por tudo, Senhor. Pela tua bondade, pelo teu amor. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que a consolação abençoadora do Espírito Santo, possa estar com cada um dos meus irmãos, os colegas pastores, aqueles que estão conectados conosco através da internet, agora para todo sempre. Que por Deus diga, amém. O culto está encerrado, uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.